Two women very important in your life, and you kill them both. Basically, I was a normal person. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do Apenas um Podcast. Aqui quem fala é Thiago. Como vocês estão? E aí, tenham ouvido os nossos últimos episódios? Temos feito episódios muito legais. Tenho que agradecer a parceria do iPod. Então, tem vários casos legais saindo. O último foi do Andrei Chikatilo, da União Soviética. E a Thalita, ela tá derrubando as coisas aqui na casa, mas fiquem tranquilos, tá? Tá tudo bem comigo. E hoje, como vocês devem estar percebendo, eu não estou gravando com a Marisa. Para quem acompanha ela no Instagram, acompanhe ela no Instagram, é Lady from Stars no Instagram. Vocês também podem curtir o Apenas um Podcast no Instagram, segue a gente lá. Essa semana, inclusive, colocamos umas perguntas para saber sobre vocês, o que vocês acham legal para apoiar a gente, porque o apoio é muito importante para manter o projeto vivo. A Marisa já disse várias vezes que o projeto pode ficar de pé, mas para ele crescer, expandir e ficar melhor, a gente precisa do apoio financeiro para comprar melhores equipamentos. E para isso, a gente precisa desse apoio de vocês. Eu vi que vocês gostaram muito de fazer o pagamento via Pix, então a gente vai bolar um esquema de vocês mandarem um e-mail via Pix para a gente também encaminhar os podcasts extras, talvez, que venha a ter, sorteios. A gente já está pensando em fazer algumas canecas para sortear. Então, as coisas estão acontecendo no podcast. Vocês sabem que a gente é meio enrolado, mas a gente faz tudo do melhor coração possível. E hoje a gente vai ter um episódio um pouco diferente. Porque quem não sabe, eu sou técnico de informática, eu trabalho com informática. E o objetivo de toda pessoa de informática é trabalhar menos e fazer os robôs trabalharem mais. E hoje eu fui um pouco vadio, por assim dizer. Porque hoje quem vai trabalhar é o ChatGPT. Então, o ChatGPT, para quem não conhece, é uma inteligência artificial. Ele solta muita groselha e etc. Eu fiz algumas perguntas de alguns casos que eu já sei, eu já ouvi, já conheço muito bem. E vamos ver o que ele vai trazer de resposta e vamos ver se ele não vai trazer alguma inconsistência muito grande, né? Porque vocês sabem que ChatGPT às vezes solta umas loucurinhas aqui e acolá, mas é uma inteligência artificial e vamos ver como é que tá essa inteligência artificial. Então vamos lá, vamos fazer a ambientação. Chegamos aqui, marujos, estamos no mar, em alto mar. Sintam o barulho das ondas, ouçam o barulho do vento. Estamos quase chegando numa história muito sinistra e até um pouco macabra, chamado SS Orang Medan. Então, eu já cheguei pro chat e falei: olá, chat, conte-me a história do SS Orang Medan. Olá, com certeza eu vou contar a história do SS Orang Medan. O SS Orang Medan foi um navio mercante holandês que foi encontrado à deriva e abandonado em 1947 na costa da Malásia. Em alguns casos eu ouvi que era na Indonésia. Eu conhecia que ele tinha ido parar perto da Indonésia. Então vamos ver se o ChatGPT continua a história. Vamos voltar pro caso. A história do navio é envolta em um mistério e terror, o que levou muitos a acreditarem que ele foi amaldiçoado. Segundo relatos, o navio enviou um sinal de socorro em código Morse que dizia: todos os oficiais, incluindo o capitão, estão mortos, possivelmente toda a tripulação. Os navios que receberam a mensagem imediatamente responderam, mas quando o Orang Medan foi encontrado não havia sinais de vida a bordo. Os socorristas que chegaram ao navio encontraram todos os tripulantes mortos. Agora pode botar sabe? Incluindo o cão de bordo. Estava com uma expressão de terror no seu rosto. Os corpos dos tripulantes estavam espalhados pelo convés, com olhos arregalados, bocas abertas e braços estendidos, como se tivessem morrido em grande agonia. Havia também relatos de que suas peles enegrecidas, como se tivessem sido expostos a altas doses de radiação. Os socorristas tentaram rebocar o navio
para o porto mais próximo, mas antes que pudessem fazê-lo, uma explosão misteriosa ocorreu a bordo do Orang Medan, afundando rapidamente e levando consigo todos os segredos e mistérios daquele terrível acontecimento. Embora a história do SS Orang Medan seja muito conhecida e tenha sido contada muitas vezes, é importante ressaltar que não há provas concretas que comprovem sua veracidade. Muitos teóricos da conspiração e entusiastas do paranormal acreditam que o navio foi vítima de uma maldição, uma força sobrenatural, mas a verdadeira causa da morte da tripulação nunca foi confirmada. Bom, eu fiquei chocado com esse caso, mas eu pedi pro chat GPT, me conte mais da história. Com certeza vou continuar a história do SS Orang Medan. Desde que a notícia do incidente se espalhou, muitas teorias foram propostas para explicar o que teria acontecido com a tripulação do Orang Medan. Alguns sugeriram que o navio transportava uma carga perigosa de produtos químicos, como cianeto ou monóxido de carbono, que vazaram e mataram toda a tripulação. Outros afirmaram que o navio foi vítima de piratas, que mataram a tripulação e sabotaram o navio. No entanto, muitos acreditam que a história do SS Orang Medan é uma lenda urbana, que nunca houve um navio com esse nome. Até hoje não há evidências concretas que comprovem a existência do navio, nem mesmo registros oficiais de sua existência ou de sua tripulação. Algumas pessoas acreditam que a história foi inventada como parte de uma campanha publicitária ou como uma história de ficção. No entanto, o mistério em torno do navio continua intrigando e fascinando muitos. A história permanece como um dos mais enigmáticos e assustadores casos não resolvidos da história marítima. E aí, eu fiz o que todo bom e velho curioso que sou, eu perguntei: mas quais são essas teorias, ChatGPT? Existem diversas teorias que tentam explicar o que aconteceu com o SS Orang Medan. Algumas delas incluem vazamento de gases tóxicos. Essas teorias sugerem que o navio estava transportando gases tóxicos como cianeto ou monóxido de carbono, que vazaram e causaram a morte da tripulação. Isso poderia explicar os relatos de que os corpos estavam com uma aparência estranha e parecendo asfixiados. 2. Pirataria. Algumas pessoas acreditam que o navio foi atacado por piratas que mataram a tripulação e sabotaram o navio. No entanto, não há evidências de que tenham havido piratas na região na época do incidente. 3. Sabotagem. Outra teoria sugere que o navio foi sabotado por um membro da tripulação que teria causado a morte dos outros tripulantes. Isso explicaria o fato de que o navio foi encontrado e abandonado à deriva. 4. Acidente com carga explosiva. Uma teoria menos popular é que o navio estava transportando uma carga explosiva que acabou explodindo e matando a tripulação, causando um naufrágio. Para vocês verem como o ChatGPT é um pouco, repetitivo. Vamos para o 5. Voltando para a história. Vamos para o 5. 5. Fenômeno paranormal. Por fim, algumas pessoas acreditavam que o navio foi vítima de um fenômeno paranormal ou sobrenatural, com ataque de fantasmas ou maldição. Essa teoria é mais baseada em lendas, histórias de terror, do que em fatos concretos. No entanto, é importante lembrar que não há evidências suficientes para confirmar nenhuma dessas teorias, e que o mistério do SS Orang Medan ainda permanece sem solução. E aí, o ChatGPT estava me respondendo as coisas, mas eu fiquei pensando, essa história ainda não está completa, a gente viu as teorias, para ser um bom episódio de apenas um podcast, tem que ter teorias, mas a gente tem que ter um pouco do background do navio. E aí, com tudo isso, eu pedi pro o ChatGPT me contar um pouco mais sobre a origem do navio e do SS Orang Medan. E eu pedi para o ChatGPT, conte-me mais sobre a origem do navio. Infelizmente, a origem do SS Orang Medan é um dos muitos mistérios que cercam o enigmático navio. Não há registros oficiais que comprovem a existência do navio ou sua proveniência.
A história do navio começou a circular em 1948, quando um artigo publicado na revista Proceedings of the Merchant Marine Council contou a história de um navio que teria sido encontrado à deriva no Oceano Pacífico com sua tripulação morta a bordo. O artigo afirmava que o navio se chamava SS Orang Medan, mas não dava muitos detalhes sobre sua origem ou seus destinos. Desde então, muitos pesquisadores e entusiastas tentaram rastrear a origem do navio, mas sem sucesso. Alguns sugeriram que ele poderia ter sido construído na Holanda, devido ao seu nome, que significa Homem de Bornéu, em malaio e holandês. No entanto, não há registros que comprovem essa teoria. Parênteses, meu Deus do céu, o ChatGPT gostou de dizer que não há teorias que comprovam essa teoria. Ele realmente é bem... Calma lá, não quero ser acusado de nada. Tá bem lavando as mãos, assim. Você quer contar, mas não tem muita comprovação, tá ligado? Então, vamos voltar lá. Outros pesquisadores acreditam que o SS Orang Medan poderia ter sido um navio de bandeira panamenha ou holandesa, mas, novamente, não há evidências concretas para sustentar essas teorias. É importante ressaltar que faltam informações concretas sobre a origem do SS Orang Medan, tem alimentado a especulação e teorias conspiratórias em torno deste misterioso navio. E aí, galera, vocês conheciam esse caso do SS Orang Medan? Eu já conhecia, eu acho que a primeira vez que eu vi ele, não sei se foi no Averiguei um Mistério ou se foi o Escriba Café, que são 2 podcasts excelentes de histórias, conheçam. Eu espero ter feito jus a eles, que eu gosto muito desse estilo de podcast. Eu só não consigo fazer muito bem. Vocês não devem, se vocês virem até o final, vocês vão ver quanto erro de gravação teve, porque eu não sou acostumado a fazer podcast sozinho, mas espero que tenham gostado. Porém, temos apenas 20 minutos, e 20 minutos a gente sabe que as pessoas do Apenas um Podcast gostam de mais tempo, elas gostam de algo aprofundado. Então, vamos lá para outro navio que eu conheço bem também, que é o Mary Celeste. E vamos perguntar para o ChatGPT o que ele sabe sobre o Mary Celeste, e ele vai me contar e eu vou ler para vocês o que o ChatGPT diz sobre o Mary Celeste. E só fazendo meio que uma análise sobre o Orang Medan, ele passou várias informações que batem. Tipo, vocês... eu sei que tem muita gente muito jovem, etc. E eu também já fui professor e sei como funciona as pessoas. O ChatGPT é muito bom para perguntar, mas ele também inventa muita coisa. O ChatGPT é um excelente mentiroso, gente. Ele inventa umas histórias muito loucas. Então, se você quiser ficar distorcendo o ChatGPT, falando que ele tá errado, chega uma hora que ele fica tipo, não, ele precisa te contar uma história e ele precisa que você se convença com essa história. Então, ele vai fazer as maiores mentiras do universo, os maiores crimes contra a humanidade, tá ligado? Então, vai com calma quando você mexer com o ChatGPT. Ele é muito bom para algumas coisas, mas as pessoas estão achando que ele é o novo Google, que ele é a nova Bíblia, que vai ter todas as informações da humanidade. E calma lá, né, gente? É um programa e, para quem não sabe, o ChatGPT não é conectado à internet. Então, eu acho que, se eu não me engano, na versão atual, que é 3.0, se eu não me engano, ou 3.5, não sei, ela tem essa limitação de data. Inclusive, vou perguntar até que datas ele tem de eventos. Até quais datas você tem informações? Até quais datas vocês têm informações? Minhas informações têm como corte de conhecimento o ano de 2021, que é quando o meu treinamento foi concluído. No entanto, estou sempre me atualizando nos meus conhecimentos, como novas informações que me são fornecidas. Então, se houver algo específico que você gostaria de saber, pode perguntar. Farei o meu melhor para ajudar com as informações mais atualizadas disponíveis. Então, aí temos a questão. Ele meio que vai, como ele é uma inteligência artificial, ele vai tentar meio que te responder as questões, mas às vezes ele pode ser um baita mentiroso. Então, tomem cuidado, crianças. E vamos para o próximo. Eu quero que ele fale sobre o Mary Celeste.
Nossa, gente, eu me sinto muito no filme do Harry Potter, sabe? Quando ele vai falar com o livro, eu acho que é no segundo filme, que é a Câmara Secreta. Vamos ver se eu tô bom, se eu sou um bom Pottermore, mas eu acho que é o 2, que é a Câmara Secreta. Então, isso me parece muito que eu tô conversando com um livro mágico. É muito, muito, muito da hora. E só pra vocês saberem, o Mary Celeste é outro navio que tem muito mistério envolvido. Como eu sei do caso, eu sei mais ou menos o que é esperado das respostas, que são casos que eu gosto bastante, já pesquisei bastante, então eu meio que tenho fresco na minha memória. O que você sabe sobre o Mary Celeste? A Mary Celeste é um navio que ficou famoso por ter sido encontrado à deriva no Oceano Atlântico em 1872. Sem a tripulação a bordo, em circunstâncias misteriosas, a história do navio tem sido objeto de muitas especulações e interesse público desde então. O navio partiu de Nova York em 7 de novembro de 1872, com destino a Gênova, na Itália, transportando 1.701 barris de álcool. Caraca, hein? Eles iam fazer uma festa das grandes aqui. Voltando pro caso. O capitão do navio era Benjamin Briggs, que levou sua esposa e sua filha a bordo, além de uma tripulação de 8 homens. No entanto, o navio nunca chegou ao seu destino. Em 4 de dezembro de 1872, o navio foi encontrado à deriva por um navio britânico chamado De Grasse. O navio estava em boas condições e não tinha sinais de luta, violência a bordo. No entanto, a tripulação do Mary Celeste havia desaparecido, sem deixar rastros. O que aconteceu com a tripulação do Mary Celeste continua sendo um mistério até hoje. Existem várias teorias sobre o que pode ter acontecido, incluindo um ataque pirata, um motim da tripulação, uma colisão com outras embarcações ou um desastre natural. No entanto, nenhuma dessas teorias foi comprovada e o mistério da Mary Celeste permanece sem solução. A história do Mary Celeste é um dos maiores mistérios marítimos da história e continua intrigando e fascinando as pessoas até hoje. Vocês viram que o ChatGPT é bem repetitivo, ele meio que sempre quer vender o peixe da mesma forma, né? Então eu fui lá e com os meus dedinhos teclei de novo e eu coloquei: conte mais sobre a tripulação. A tripulação do Mary Celeste era composta por 10 pessoas, incluindo o capitão Benjamin Briggs, sua esposa Sarah e sua filha Sofia, que tinham apenas 2 anos de idade na época. Além deles, haviam 7 marinheiros a bordo, incluindo o primeiro oficial Albert Richardson e o segundo oficial Andrew Gillingham. A tripulação era experiente e respeitável, com muitos anos de experiência no mar. O capitão Briggs, por exemplo, havia navegado por mais de 20 anos e era considerado um marinheiro experiente e competente. Richardson e Gillingham também eram experientes e respeitados entre seus colegas. O fato que a tripulação tão experiente e capaz tenha desaparecido sem deixar nenhum rastro tem sido um dos aspectos mais intrigantes da história do Mary Celeste. Muitas teorias foram propostas ao longo dos anos para explicar o que aconteceu com a tripulação, mas nenhuma delas foi comprovada. Apesar de muitas investigações terem sido feitas na época e posteriormente nunca foi encontrado nenhum vestígio da tripulação da Mary Celeste. As condições em que o navio foi encontrado sugeriram que a tripulação havia abandonado o navio de forma repentina e apressada, deixando para trás seus pertences pessoais e até mesmo roupas de frio em um clima frio e instável. E como eu não sou bobo nem nada, eu fui lá de novo. O que aconteceu com o seguro do Mary Celeste e os barris de álcool? Como eu conheço essa história, eu sei que esse rolê aconteceu. Depois que o Mary Celeste foi encontrado à deriva e abandonado pela sua tripulação em dezembro de 1872, a embarcação foi levada para Gibraltar por um navio chamado De Grasse, que encontrou. Lá a embarcação foi investigada pelas autoridades britânicas e os barris de álcool foram descartados e vendidos em leilões. O valor obtido com a venda dos barris de álcool, que estavam intactos e bem preservados, foi dividido entre a tripulação do De Grasse, não sei falar italiano,
entre a tripulação do Degrati e o proprietário do Mary Celeste, que havia segurado a carga. Porém, como o navio foi encontrado abandonado e a tripulação nunca foi encontrada, o proprietário da Mary Celeste, David Reed Morehouse, teve que esperar uma longa investigação sobre o mistério do navio antes que pudesse recuperar o valor do seguro. Sempre parece que quando você vai gravar, o cachorro fica lá, só esperando. Ah, ele não começou a gravar o podcast. Ah, ele começou, vamos latir. Porque, meu Deus, vamos voltar pro caso. Devido às circunstâncias misteriosas em torno do desaparecimento da tripulação do Mary Celeste, o valor do seguro foi reduzido consideravelmente. Afinal, as autoridades britânicas argumentaram que a tripulação não havia abandonado o navio por causa de uma emergência genuína, mas sim porque acreditavam que a embarcação estava em perigo, embora não houvesse nenhum sinal de perigo aparente. Com o resultado, o valor de seguro foi reduzido de $46 mil para apenas $16 mil. Caraca, $30 mil é muita grana. Até hoje é muita grana, imagina naquela época. Caraca. Morehouse, que havia investido grande parte das suas economias no navio, nunca se recuperou totalmente financeiramente. Ele tentou recuperar sua fortuna navegando em outro navio, mas acabou falindo. O mistério de Mary Celeste continuou a rondá-lo pelo resto da vida. Segundo relatos, ele morreu em 1900 sem nunca ter aceito completamente as conclusões oficiais sobre o que havia acontecido com a tripulação do navio. E para finalizar, eu perguntei para o ChatGPT o que aconteceu com Mary Celeste depois das investigações. Após as investigações sobre o mistério do Mary Celeste, a embarcação foi vendida em um leilão para um novo proprietário e continuou navegando por mares por vários anos. Ele passou por várias mudanças de proprietário e de nome, sendo renomeado várias vezes ao longo dos anos. Entre os nomes que recebeu estão Amazon, Marion, Marie Celeste e Sofia. O navio passou por muitas dificuldades ao longo de sua carreira, sofrendo danos de tempestade, sendo encalhado em recifes e sendo atingido por um incêndio em 1885, o que danificou seriamente. Depois disso, o navio foi reparado e voltou a navegar, mas foi finalmente aposentado em 85, quando foi vendido para uma empresa de sucata e desmontado. Apesar de sua história atribulada, o mistério do Mary Celeste continua intrigando e fascinando pessoas até o dia de hoje. O navio se tornou uma lenda na cultura popular e tem sido objeto de inúmeras especulações, teorias e histórias ao longo dos anos. E aí, galera? O que vocês acharam desse caso? Eu achei que fez bastante sentido o que o ChatGPT falou. Até algumas datas eu fiquei, 1085, será que não foi... Ele não foi afundado, não foi encontrado depois? Não, ele tinha sido encontrado em 1874, se eu não me engano. Então, faz sentido, eu já conheci essa história. Vocês conheciam essa história? Vocês gostaram dessa dinâmica? Para quem não sabe, eu sou meio ruim em fazer podcast sozinho. Deus tenha dó do editor, né? Porque ele vai sofrer um pouco hoje. Mas o que vocês acharam desses casos? Vocês gostam de casos misteriosos? E se você acompanha até aqui, a gente tem um plano aqui no Apenas um Podcast que chama o Plano de Dominação Mundial. A gente quer que o maior número de pessoas nos ouçam para que a gente possa chegar aos lares de várias pessoas. Tanto, você pode ser de Portugal, você pode ser de Moçambique, você pode ser do Brasil, você pode ser do Japão, você pode ser de qualquer lugar. Se você quiser nos ajudar, divulgue para os seus colegas para que mais pessoas consigam nos ouvir, virem nossos ouvintes e o plano de dominação mundial continue. Eu ainda nem falei para Marisa, mas eu meio que pensei nesse plano e aí é o nome que a gente vai dar agora para pessoas que arrebanham novos membros. Então a gente ajude o Apenas um Podcast no seu plano de dominação mundial. E é isso aí, galera. Valeu. Muito obrigado. Até a próxima.